Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, com boas notícias, com jogadores apresentados, com a preparação começando para o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. 3 reforços foram apresentados: Rian Guilherme, Cauã Moraes, lateral direito, Rian Guilherme volante, Kenny Arroyo, atacante, o equatoriano. Todos falaram bem na Toca da Raposa 2, foram apresentados pelo Pedro Lourenço, o Pedrinho. E o Pedro até falou, mandou um recado ao Atlético Paranaense, né, de que não roubou ninguém, que já aconteceu no Cruzeiro e que agora o Cruzeiro foi lá, pagou a multa porque acreditou muito no jovem Cauã Moraes, lateral direito de 18 anos. Rian Guilherme e Kenny Arroyo treinaram normalmente com o grupo. O Cauã Moraes, ele vem na transição porque ele teve uma entorse no joelho em um jogo, se não me engano, com o Criciúma na Série B, e ele tá nesse período aí final de recuperação para que possa ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Claro que ele vai ser inserido aos poucos, 18 anos apenas, muito jovem ainda, estava numa rotina de Série B, mas é uma contratação que o Cruzeiro aposta alto, tanto que pagou a multa à vista ao Atlético Paranaense. Kenny Arroyo, camisa 99, Rian Guilherme, camisa número 20 e Cauã Moraes, camisa número 2. Sempre bom a gente lembrar que esses três não têm condição para o dia 11 de setembro. O Cauã Moraes aí nem tem condição física, né? Mas todos estão regularizados. É que para jogar a partida de volta da Copa do Brasil, eles teriam que estar com o nome publicado no BID até o dia anterior ao primeiro jogo. Isso aconteceu apenas para Luiz Sinisterra, que hoje treinou normalmente com o elenco. Mas para o jogo com o Bahia, dia 15 de setembro em Salvador, aí sim o Kenny Arroyo e até mesmo o Rian Guilherme vão ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Começou a preparar o time para o jogo da volta da Copa do Brasil. Cruzeiro sabe que tem uma boa vantagem, mas que nada está decidido e que vai precisar entrar muito focado. Sabe que é estádio lotado, entupido, Mineirão, no jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, mas todo mundo bem concentrado para buscar esta vaga e garantir aí presença entre os 4 finalistas da Copa do Brasil 2025. Na Toca, boas notícias, e eu vou explicar por quê. Primeiro, o Christian ficou fora do jogo com o São Paulo, ele levou um pisão no pé no primeiro clássico na Arena, um dos dedos do Christian ficou bastante inchado, ele não conseguiu atuar contra o São Paulo, mas hoje já treinou normalmente com todo o elenco. Está liberado, joga normalmente no dia 11 de setembro. E o Wanderson, aquilo que a gente trouxe, ele passou por exame de imagem, o exame não constatou nenhuma lesão importante, nenhuma lesão grave. Ele hoje fez um tratamento na parte interna da toca, ele não será problema para outra quinta-feira. Claro que alguns dias aí ele deve fazer tratamento, mas vai voltar a treinar para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Então, é a situação do Wanderson, que tem presença aí assegurada na partida diante da equipe do Atlético Mineiro. Sobre os jogadores da seleção, hoje o Carlo Ancelotti até deu entrevista na Granja Comari. Fabrício Bruno e Caio Jorge vão ficar no banco diante do Chile nesta quinta-feira. Para o outro jogo tem que aguardar, porque o Ancelotti ele falou sobre dar chance para alguns jogadores na partida diante da Bolívia. De qualquer forma, a logística do Cruzeiro se mantém. Os atletas, mesmo se jogar ou se não jogar contra a Bolívia, Fabrício Bruno e Caio Jorge, o Cruzeiro conta com ambos na quinta-feira diante da equipe do Atlético Mineiro. Por isso tem aquele esquema montado, os jogadores vão retornar em voo fretado, chegada às 5 da manhã no Galeão, e no Galeão estará o avião do Pedro Lourenço para trazer os atletas para Belo Horizonte. Vão para a Toca da Raposa 2, se eles jogarem na terça, vão fazer todo um período aí de recuperação para estarem à disposição de Leonardo Jardim
na quinta-feira, diante da equipe do Atlético Mineiro. Então é a programação do Cruzeiro para estes compromissos, ou para esse compromisso importante na Copa do Brasil, dia 11 de setembro, hein? 7h30 da noite. Uma outra novidade no treinamento de hoje foi o jovem Batistella, hein? Cauã Batistella participou da atividade com o time profissional. Garoto assinou recentemente a renovação e vem sendo observado aí no dia a dia pelo técnico Leonardo Jardim. E para a gente fechar, aí é curiosidade. O Kenny Arroio colocou na camisa dele, no número 99, Arroio Júnior. E aí todo mundo ficou naquela dúvida, né? Ele não tem o mesmo nome do pai e não tem Júnior no nome. E é porque ele é fã de Vini Júnior e Neymar Júnior. Por isso é Arroio Júnior. Tem um JR ali na camisa dele e ele não tem isso no nome e não tem o nome do pai. É o Kenny Arroio com a camisa 99, estreando pelo Cruzeiro no dia 15 de setembro lá em Salvador, diante da equipe do Bahia. Venda de ingressos para o jogo de domingo, hein? Final do Brasileiro Feminino, a venda tá muito boa. E bora lá colocar 20 mil torcedores no Independência, o duelo diante da equipe do Corinthians. Vocês acham que pode... o Cruzeiro pode ir ao mercado assim mais vezes? Vocês se incomodam com esse tipo de prática que é legal? Né? A vocês tem algum tipo de incômodo assim? Preferem situações como a do Jonathan Jesus, né? Lembrando que o Cruzeiro tentou negociar o jogador, o Cauã Moraes, com o Atlético Paranaense. Os clubes podem acender um alerta, o Samuca, e ficar assim, esse cara aí, esse Joaquim, ele é estranho, hein? Trouxe uns caras de fora aí que ninguém estava vendo, esse nerdola aí do futebol, trouxe uns sul-americanos aí que ninguém estava no radar. Trouxe esse Rian que nem jogou no futebol profissional no Brasil e ainda sapecou essa aí do lateral direito. Os clubes podem ficar meio temerários, como diria aquele comentarista de arbitragem do Sport TV. Você fala no sentido de pagar a multa e pegar jogador? O Cruzeiro é o Cruzeiro é o novo apanhador de sonhos do futebol brasileiro, Samuca? Não, Valu, eu acho que nesse caso de multa aí, o Cruzeiro fez porque era o Atlético Paranaense. Talvez aí, com o Palmeiras, poderia pensar em algo assim, né? Por causa do Estevão. Porque todo mundo sabia que o Estevão tinha contrato de formação com o Cruzeiro, né? Com outros aí, eu acho que não. Acho que não vai ser uma prática assim, não. O Pedro até, ele falou em outras épocas, né? O Ceará, por exemplo. O Alexandre queria pagar a multa do Jonathan Jesus e o Cruzeiro procurou e negociou, né? Acho que com o Atlético Paranaense aconteceu porque eles fizeram a mesma coisa e não vejo se tornando uma prática comum por parte do Cruzeiro, não, o Valu. Eu nem gostaria que fosse, sabe? Acho que com o Atlético Paranaense, beleza. Se tiver que acontecer com algum outro que fez com o Cruzeiro, beleza também. Fora isso, acho que é mais louvável uma negociação mesmo. É um pouco por aí, né? Na prática, sim. É claro que quando você cria boas relações, a ideia é que seja uma via de mão dupla, né? As duas diretorias possam trabalhar nesse contexto, até que alguém também, né, possa desviar de alguma coisa, confiar também. Acho que o futebol brasileiro tem muita coisa que não é ilegal, mas é imoral. Então, acho que dá para a gente levar numa boa, pelo menos na grande maioria, essas boas relações. Futebol é sempre um jogo de interesse, né? Então, a gente precisa também estar antenado para muita coisa. Eu tenho certeza que o Cruzeiro aprendeu muito com o que aconteceu com o Roque. Hoje nós temos diversos talentos, na nossa base, e nós não precisamos e nem queremos também que novos clubes como o Atlético Paranaense acabou fazendo, faça novamente com o clube, né, com o nosso clube. Então, acho que é nos resguardar da melhor maneira para que as coisas também não saiam fora, né, dessa via de mão dupla. Então, eu não vejo
hora nenhuma, tá? Mesmo com o Cruzeiro fazendo da maneira que fez com o Atlético Paranaense, que foi algo ilícito, muito pelo contrário. E o próprio Pedro Lourenço falou sobre isso, né? É legal, vários outros clubes fazem, acontecem, mas eu acredito até que o próprio comportamento do Pedro Lourenço, o que aconteceu com relação ao Atlético Paranaense, é mais por conta mesmo do que foi feito com o Cruzeiro. Ele aparentemente preza muito mais por boas relações do que o contrário. Pelo menos essa é a impressão que nos passa. Se eventualmente isso sair fora do que eu imagino, será uma grande surpresa para mim. Acho que o Cruzeiro não vai adotar essa prática com outras equipes. Só ver o que o Cruzeiro fez com o Jonathan Jesus. Tem toda aquela situação que também envolveu a contratação do Fabrício Bruno, né? Foge um pouco disso, mas mostra a forma que o Cruzeiro busca ali tentar criar uma relação mais amigável com outras equipes, mesmo que em algum momento essa reciprocidade ela não aconteça, né, como aconteceu no caso do Matheus Gonçalves, mas com o Atlético Paranaense eu acho que foi mais um sentimento de devolver algo que já foi feito, e ainda assim o Cruzeiro inicialmente ele tenta não chegar no atleta dessa maneira. Mas a partir do momento que você não consegue, e você sabe que esse mecanismo ele é permitido pela lei, o Cruzeiro se fez valer da lei. Em nenhum momento o Cruzeiro cometeu nenhum tipo de ato de ilegalidade. Aí a gente pode até pensar, né? Eu vejo alguns torcedores podem ter o medo de que isso aconteça com a gente. Cabe a gente se resguardar, como por exemplo a gente se resguardou no caso do Batistella, né? Todo mundo tinha aquele frio na barriga porque o contrato do atleta estava se aproximando do final. O Cruzeiro foi lá e renovou. E o Cruzeiro pode fazer isso com outros jogadores da sua categoria que ele entenda que tenham essa projeção. Então acho que é tomar cuidado com isso, mas eu concordo com o Samuel, concordo com a Amanda. Não acho que vai ser esse o estilo do Cruzeiro, de ir lá e ficar exercendo multa, mas tem equipes aí que em algum momento tem contas a pagar com o Cruzeiro. Ô Pedro, eu nem acho essa questão aí de alguém chegar e fazer com o Cruzeiro. É que a vida do Cruzeiro na época do Rock era um Cruzeiro de Série B, um Cruzeiro que é o que o Atlético Paranaense está hoje. Então, esse aí tomou o que ele fez assim na cópia total. É claro que o Vitor Roque rendeu muita grana, né? E tomara que o Cauã possa render também, apesar de ser lateral. Mas o Cauã sai de lá também pelo cenário que hoje é o Atlético Paranaense, né? Exemplo aí até pouco tempo, e hoje está aí numa situação para talvez amargar mais um ano de Série B. Véio. Então, o veneno veio na mesma moeda, assim, certinho.